Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos, nesse momento, levar a Deus uma oração, pedir que a graça de Deus seja sobre nós, que Ele fale conosco por meio do estudo da Sua Santa Palavra. Ore comigo agora, nesse instante. Pai Celeste, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por este momento em que nós abriremos a Tua Palavra e assim, ó Deus, a estudaremos. Permita, Senhor Deus, que tenhamos o auxílio do Teu Santo Espírito sobre nós, iluminando, Senhor Deus, o nosso entendimento e avivando as forças da nossa memória, para que possamos, Senhor Deus, não somente reter aquilo que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar, mas que o Teu Santo Espírito nos ajude a aplicá-la no nosso dia a dia. Senhor, seja com a nossa nação brasileira. Ó Deus querido, seja com as autoridades constituídas, que o Senhor traga, Senhor Deus, a Tua direção, a Tua sabedoria, o Teu entendimento àqueles que investidos de autoridade, ó Deus, para que possam governar com justiça, com equidade. Fala conosco agora, Senhor Deus, sobre esse precioso texto da Tua Palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu me propus a estudar com os irmãos aqui neste momento, com base no texto de Apocalipse, né? Então, nós queremos estudar agora o texto de Apocalipse, que está ali no capítulo 2, né? Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 1 ao versículo de número 7, né? Versículos 1 ao versículo de número 7. Convido você, então, para me acompanhar nessa leitura e para que possamos ser edificados com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz-nos assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eles vamos louvar a Deus com um cântico. Cântico muito antigo, mas tem uma mensagem muito maravilhosa para as nossas vidas. Chama-se Primeiro Amor, um cântico que foi lançado pela banda Rebanhão na década de 70, por ali, mas eu vou aqui reproduzir a letra para que você possa cantar junto também neste momento, ok? E após o cântico, então, nós daremos prosseguimento ao estudo dessa noite. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou ver as primeiras obras
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir, como regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Oremos mais uma vez. Pai, agora pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor tire toda a ansiedade, todas as preocupações da nossa vida, tudo aquilo, ó Deus, que milita contra o Teu reino, tudo aquilo, ó Deus, que possa nos atrapalhar neste momento. Longe de nós esteja, Senhor Deus, todos os temores, todo o medo, toda a ansiedade, e que o nosso coração esteja aberto, pronto, Senhor Deus, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, esse texto é por demais precioso. Fala a respeito de uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. Mas para sabermos ao certo o que seria esse primeiro amor que a igreja de Éfeso, havia abandonado, e que foi mencionado agora no texto de Apocalipse, do qual nós
tomamos por base para estudarmos aqui nessa noite, que acabamos de ler, é claro que nós precisamos fazer uma análise mais aprofundada, com um pouco mais de cuidado, no seu contexto histórico, ou seja, no contexto histórico da igreja, no contexto também daquele período, né? No contexto da região onde a igreja estava situada, né? Onde ela estava ali plantada. E assim sendo, meus queridos, eu quero estudar esse assunto com os irmãos e as irmãs, e esse assunto tem por título A Igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Esse vai ser o título para a nossa reflexão aqui. Éfeso, na verdade, queridos, era uma cidade muito próspera, era uma cidade importante da província romana, lá da Ásia Menor. E ela foi situada perto do Mar Egeu. Duas estradas importantes cruzavam em Éfeso, uma seguindo a costa e a outra continuando para o interior, passando por Laodiceia. Assim, é claro que então a Éfeso, ela teve assim, uma localização importantíssima dentro do contato entre esses dois lados do Império Romano, que é de um lado a Europa e do outro lado a Ásia. E se você for buscar ali na declaração dos historiadores então geralmente eles calculam que a população daquele primeiro século ali girava em torno de 250 mil a 500 mil pessoas. E Éfeso foi no passado uma cidade muito próspera, porque ela na verdade era a capital da Ásia Menor. Uma cidade marcada fortemente pela religiosidade pagã, pelo culto à divindade feminina, já bem conhecida, a deusa da fertilidade, Ártemis, aquela mesma chamada da Diana dos Efésios. Uma cidade ponte, onde é das metades ocidental e oriental, do Império Romano, né? Dividia ali entre os 5 principais cidades do Império nesse século I. Foi uma das cidades mais importantes para a expansão do cristianismo. E o ministério do apóstolo Paulo, queridos, se nós observarmos bem, lá foi desenvolvido lá em Éfeso, meados dos anos 53 a 55 da nossa era, ou da era cristã. E se você quer encontrar um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, é só ler Atos no capítulo 19. Atos 19, Paulo está ali, o doutor Lucas, melhor dizendo, expondo a respeito do ministério do apóstolo Paulo ali na igreja de Éfeso. E durante a incomum longa permanência do apóstolo ali, Éfeso então ele se tornou o centro para o evangelismo na parte ocidental da Ásia Menor. Versículo 10 do capítulo 19 de Atos, nós temos essas informações. E os laços carinhosos do apóstolo, né, com essa igreja, eles estão refletidos justamente naquele discurso emocionante que o apóstolo faz ali aos anciãos quando vai partir para Jerusalém, no relato de Atos capítulo 10, nos versículos 16 até o versículo 38. Não vamos ler o texto agora, porque o texto é um pouco longo, mas se você depois quiser dar uma estudada, é Atos capítulo 10, versos 16 ao verso de número 38. E uma das 7 igrejas ali da Ásia Menor é justamente Éfeso. Ela é uma das 7 igrejas a quem o Senhor Jesus Cristo endereçou as suas cartas para essa igreja de Éfeso. E em certa época, queridos, durante o século I, a igreja de Éfeso era uma das maiores do mundo. É uma daquelas típicas igrejas que diríamos semelhante a muitas de nossas hoje, quem sabe primeira igreja central, aquela coisa toda. Era uma das maiores do mundo da época. E ela era uma das 4 mais influentes igrejas, um epicentro, na verdade, do mundo, juntamente com as igrejas de Jerusalém, a igreja de Antioquia e também a igreja de Roma. Uma igreja que foi marcada por um forte fervor missionário. Uma igreja que desde a sua origem é marcada por uma atividade missiológica muito intensa. Aliás, a igreja de Éfeso, ela não era apenas uma igreja missionária, mas devido à sua
sua privilegiada localização geográfica, né, sua posição, se você for olhar no mapa, essa igreja serviu também como uma base missionária, de onde ela enviou muitos missionários espalhados para o mundo habitado da época, para outros locais, e foi uma igreja responsável pela plantação de outras igrejas. Então, queridos, se você observar bem, o seu envolvimento para com o trabalho missionário era de grande destaque. Não podemos negar isso. A igreja de Éfeso tinha essa importância muito relevante. Agora, o apóstolo Paulo, ele tinha fundado, sim, com a ajuda dos luminares como Silas, ali com a Priscila, Áquila, e ele permaneceu lá em Éfeso por pelo menos 3 anos. Mais tempo do que em qualquer outra igreja que ele tenha permanecido. Agora, tem um pregador também de destaque lá em Éfeso. O outro grande pregador é Apolo, que foi discípulo na igreja de Éfeso, e 13 outras igrejas foram fundadas nas regiões vizinhas com o resultado do seu ministério, do ministério de Apolo ali também. E, queridos, uma outra circunstância que nós vemos registrada ali no livro de Atos, no capítulo 19, versículos 23 ao versículo de número 41, é que ela revela como estes jovens crentes eram eficazes em influenciar a cultura ao redor. A falsa religião, por exemplo, especialmente a adoração a essa deusa, essa divindade grega Ártemis, era um grande e lucrativo negócio. Era algo rentável, né, lá em Éfeso. E relicários, estátuas e uma grande parafernália eram os principais produtos de comercialização da cidade. Muito semelhante a algumas cidades nossas aqui que nós bem conhecemos, que tiram lucros da exploração dos símbolos religiosos e outras coisas mais. Porém, como a igreja ali de Éfeso cresceu, tantas pessoas foram salvas da falsa religião, que a indústria da idolatria, então, ela entrou em declínio, ela começou a entrar em recessão. Aí o impacto da igreja era tão significativo, de fato, que os artesãos locais ficaram com medo de perder o seu lucro, o seu ganha-pão. Chegaram a incitar, inclusive, um motim, numa tentativa desesperada de obter aí o apoio, né, para a adoração pagã da cidade. Uma situação que a gente observa muito semelhante ao que havia ocorrido anteriormente também, lá em Tessalônica, onde os incrédulos, daquela comunidade, eles estavam dizendo sobre os apóstolos, ali você vai observar em Atos 17, verso 6, eles diziam assim: olha, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Queridos, o impacto causado pelos crentes de Éfeso podia ser então descrito da mesma maneira, da mesma sorte, da mesma forma. Eles estavam, na verdade, virando o seu mundo de cabeça para baixo, como diz a antiga tradução. Assim, queridos, Éfeso era uma grande igreja em seus primeiros dias, fazendo diferença por Cristo e em sua comunidade e no mundo através do seu modo de viver, pelo amor que eles desenvolviam entre os cristãos, pelos irmãos em Cristo, né? Em Cristo, pelos perdidos também, e também pelo próprio Cristo. Mas Paulo sabia que era uma questão de tempo, que ela não podia dormir sobre esses seus louros. Quando se despediu dos presbíteros, por exemplo, o que Paulo disse para eles? Lá, quando ele se despediu dos presbíteros de Éfeso, ele advertiu, ele exortou a esses líderes. Ele exortou a que eles se mantivessem firmes diante das dificuldades vindouras. Olha só o que Paulo nos diz no capítulo 20, quando ele se despede dos oficiais, dos presbíteros daquela igreja. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas
a cada um. Queridos, sem sombra de dúvida, falsos mestres, falsos líderes, egocêntricos, começaram então a afligir a igreja depois que Paulo foi embora. E essa outrora grande igreja, ela começou a declinar. Ela começou a passar por uma fase extremamente difícil. Ela começou a perder o seu primeiro amor. E o triste processo de decadência da igreja de Éfeso começou na época em que o apóstolo escreveu a sua primeira carta a Timóteo. Veja que nessa carta mesmo, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse o seguinte: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para te mostrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Pois bem, queridos, em toda a Ásia Menor, não havia igreja mais ativa, mais dinâmica, uma igreja que fosse mais zelosa pela doutrina do que essa igreja, a igreja de Éfeso. Era uma igreja cautelosa, era uma igreja cuidadosa, o seu preparo teológico era bom, era bem sólido, e o seu pastor capacitara-se inclusive a confrontar aos que se diziam apóstolos. Olha para o texto que nós tomamos aí por base, que é Apocalipse capítulo 2, verso 2. Então o seu líder, ele confrontava aqueles que se diziam apóstolos e ele os achou mentirosos. Éfeso era a igreja que se destacava pelo seu testemunho, pelo seu esforço, pelo seu extenuante trabalho, pela expansão do reino de Deus. Eles eram referência em toda aquela região. A igreja de Éfeso se destacou ali, não só ali na Ásia Menor, mas praticamente naquele período apostólico. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes que nós observamos aqui no texto de Apocalipse, apesar de suas inquestionáveis qualidades, mas havia ali também em Éfeso um sério problema. Havia ali um sério problema com essa igreja. E se ela, porém, não se dispusesse a resolvê-lo, seria uma igreja, ou melhor dizendo, se ela tivesse disposição em resolver o problema, ela seria uma igreja perfeita. Mas toda igreja tem lá os seus reveses, toda igreja tem lá os seus problemas. Sabemos, queridos, algumas coisas sobre a história da igreja em Éfeso de outros livros do Novo Testamento. No final de sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo mesmo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Lá em Atos capítulo 18, verso 18 ao 26, um texto também relativamente longo, por isso nós não vamos ler, mas está aqui citado para que os irmãos acompanhem. Atos 18, verso 18 ao 26. Na terceira viagem, por exemplo, Paulo voltou para Éfeso, onde ele pregou a palavra de Deus por 3 anos. Atos capítulo 19, versos 1 a 41 e também Atos 20, verso 31. E na volta da mesma viagem, ele passou em Mileto, aí ele encontrou-se com os presbíteros lá de Éfeso, Você vai ver novamente, nós estamos baseando tudo em Atos capítulo 20, versos 17 ao 38. E durante os anos da prisão, aí o apóstolo Paulo também, queridos, escreveu a epístola aos Efésios, que nós temos aí nas escrituras à nossa disposição para lê-la e meditá-la. Também nós vemos aí que Paulo deixou Timóteo lá em Éfeso para edificar os irmãos, como nós mencionamos anteriormente, ali em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 3. Queridos, dessas diversas referências aqui aos Efésios que a gente observa, nós podemos notar uma coisa interessante. Algumas coisas importantes, por exemplo, sobre essa igreja, que desde o início, desde a sua plantação, houve necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Então, assim, por exemplo, Deus usou, e Paulo treinou esse casal para isso, que é Áquila e Priscila, que ajudaram Apolo, lá em Atos 18, verso 26, e depois você vê Paulo que advertiu os presbíteros do perigo dos falsos mestres, entre eles, no capítulo de número 20, versos 29 ao 31, e orientou o jovem pastor também, Timóteo, a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina. Nós temos então a citação do 1 Timóteo,
primeiro capítulo, versos 3 ao 7. Então, havia um pequeno problema ali com relação à doutrina que precisariam ter extremo cuidado naquela igreja. Porém, apesar de toda essa instrução de Paulo e dos melhores esforços do jovem pastor Timóteo, a igreja de Éfeso finalmente alcançou um ponto de declínio. Ela começou então a declinar na sua forma original, tal como ela fora plantada. E no último livro do Novo Testamento, no texto que nós tomamos por base para esta reflexão, para essa nossa ministração, Jesus mesmo, ele advertiu a igreja que estava prestes a ser julgada por Deus. Aí tem um texto bíblico que eu quero me reportar aos irmãos, que fala sobre o juízo de Deus, e o juízo de Deus começa pela própria casa de Deus. E aqui no caso do texto que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 5, na verdade há uma severa exortação, uma advertência do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso, que se ela não se arrependesse, haveria de ser julgada por Deus se ela não se dobrasse e olhasse para o caminho que ela fez, o caminho que ela trilhou e retomasse o ponto da onde ela se desviou, da onde ela caiu. Ah, meus queridos, a palavra de Deus ainda nos diz aí, vou repetir o texto que nós lemos: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, quando lemos esse texto de Apocalipse, talvez uma interpretação apressada, uma interpretação um tanto quanto precipitada nos leve a concluir que a igreja de Éfeso havia caído na fé. Poderíamos até concluir que esta igreja, ela havia abandonado não só a fé, como ao seu Senhor Jesus Cristo. Porém, se nós estudarmos com extremo cuidado o texto, com mais acuidade, com mais cuidado, então você vai ver que nem há necessidade que sejamos expert em exegese bíblica para notarmos que perder o primeiro amor aqui não está se referindo, em hipótese alguma, a uma queda na fé, a um abandono a Jesus Cristo, ou a um desvio do verdadeiro evangelho. Basta nós observarmos, por exemplo, que as palavras que o Senhor Jesus usa para se dirigir à igreja de Éfeso, palavras de elogio. Ele elogia aí algumas virtudes daquela igreja. Jesus faz esse elogio àqueles nossos irmãos. E quando nós lemos, por exemplo, a expressão conheço as tuas obras, a gente poderíamos pensar, mas como assim? Deus não é onisciente? Ele não... agora conheço as tuas obras. Não, não é isso que ele está dizendo. A expressão aí, conheço as tuas obras, dá a ideia de conhecer no sentido de que Cristo aprova. Ele aprova, ele apoia as obras daquela igreja. Nós vemos que Jesus elogia várias qualidades da igreja de Éfeso. E vamos destacar aqui algumas qualidades para que você possa estar situado naquilo que a gente está querendo colocar aqui. Primeira coisa, Jesus elogia o labor e a perseverança. Queridos, vamos pegar essa qualidade de Éfeso e reclamar isso para nós também. Deus quer servos dedicados que não desistem, que não deem as costas e desanimem por qualquer motivo, por motivo algum, melhor dizendo. E eu quero deixar aqui o texto de Tiago, capítulo 1, verso 4, para os irmãos. Jesus falou, por exemplo, da importância da perseverança diante da perseguição.
ou seja, que é algo mais severo para tentar nos fazer desistir e debandar da nossa fé do que a perseguição. Lá em Mateus capítulo 10, 22, Jesus dá essa palavra de ânimo para nós não desistirmos, para nós perseverarmos. Agora, se você olhar, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 3, Tiago capítulo 1, verso 12, nós devemos perseverar também na oração. Atos capítulo 1, verso 14, Colossenses capítulo 4, verso 2, nós temos também queridos, 1 Timóteo, melhor dizendo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 5. E com certeza a igreja de Éfeso, ela tinha essa característica. Aliás, esse é um dos elogios que Jesus faz para ela. Ela tinha esse caráter de ser. E essa igreja era também perseverante na doutrina verdadeira, que tal como descrita lá em Atos capítulo 2, verso 42, onde a igreja permanecia, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e de casa em casa, comendo suas refeições com singeleza de coração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 também. Também, querido, nas boas obras, conforme descrito lá em Romanos 2, 7, e na graça de Deus, Atos capítulo 13, verso 43, o início do versículo 3 mostra que a sua perseverança, na sua perseverança, mostra que na perseverança os efésios suportaram provas dificílimas, seriam provas de fogo, mas não se desanimaram. Então, evidentemente, esse era um aspecto muito forte, era um ponto muito positivo na igreja de Éfeso. Então, logo, não era esse o problema da igreja. Eles trabalhavam arduamente, de forma perseverante, e mesmo em meio a um contexto de perseguição e sob muitas adversidades, essa igreja não esmorecia, essa igreja não desanimava. Uma igreja com este forte traço, queridos, não pode ser entendida como uma igreja que tenha se afastado ou que esteja talvez se afastando da fé em Jesus Cristo. Logo, a expressão que nós temos aqui: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, não nos permite, evidentemente, queridos, concluir que a igreja havia dado as costas para Deus. De forma alguma. Era uma característica muito patente, era uma característica muito forte. Como que a igreja poderia ter voltado as costas para Jesus se Jesus mesmo elogia o labor dela e a perseverança dela? Mas eu quero destacar aqui outra característica muito importante que também é destacada na vida desta igreja de Éfeso, que é a de não suportar homens maus. Queridos, depois de tantas adversidades enfrentadas pela igreja, sob o perigo de falsos mestres, a defesa da verdade se tornou um ponto forte da igreja de Éfeso. Homens que se alegavam ser apóstolos, acho que tem muita semelhança com os nossos dias. Homens que se autodenominavam líderes, né? Que foram postos à prova, diz ali o texto de Apocalipse, e foram achados mentirosos. Aí você vai comparar isso com o que João escreve na sua primeira epístola também, no capítulo 4, verso 1, ou seja, não era novidade, aquilo já vinha acontecendo desde os primeiros momentos. E nós precisamos, queridos, nos nossos dias mais do que nunca, desenvolvermos o mesmo cuidado, o mesmo zelo da verdade hoje. Se tem um período em que estamos vivendo, em que a verdade da palavra de Deus, da sã doutrina tem sido solapada, são esses nossos dias, das quais culturalmente os grandes sociólogos, os grandes especialistas atestam como sendo o período da pós-modernidade, aonde não há verdade mais absoluta, todas as verdades são relativas, segundo esse movimento cultural chamado pós-modernidade. Mas não é bem isso, pois a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta para nós, e aí nós precisamos sair em defesa da verdade, pois isso se tornou um ponto forte na igreja de Éfeso, e precisa ser também na vida nossa como igreja, individualmente e coletivamente. Homens que se alegavam ser apóstolos foram postos à prova e achados mentirosos. E nós precisamos desse mesmo cuidado, nós precisamos desse mesmo zelo da verdade do Evangelho hoje. O mundo religioso está cheio, queridos, de pessoas que se dizem profetas, que estão
alçando as suas vozes pelo mundo por aí. Outros que se dizem apóstolos, esses devem ser avaliados conforme a palavra de Deus. E nós não podemos nos importar com aqueles que dizem, nós não podemos julgar. Ora, a palavra de Deus coloca que nós vamos julgar até anjos, não temos capacidade para julgar as coisas menores. Pessoas que se alegam ou que alegam trazer novas revelações são mentirosas. Se você olhar para Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala justamente sobre isso, que se for até um anjo do céu, não é um anjo do inferno, um anjo da parte de Deus, um anjo do céu, pregar algo diferente do que nós temos anunciado, que seja amaldiçoado. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, Judas, versículo 3, os apóstolos queridos fizeram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. Eles viram a Jesus, eles tocaram o verbo da vida. E lá em Atos capítulo 1, verso 22, nós temos esses testemunhos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 e 9. E aqueles que se chamam apóstolos hoje em dia são falsos mestres. Nós não devemos suportá-los. No versículo 6, Cristo destaca mais uma característica positiva da igreja de Éfeso. Olha só que interessante. Jesus ali em Apocalipse diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Eu não vou entrar aqui no aspecto particular dos nicolaítas, mas o que se sabe é que provavelmente, segundo os estudiosos, os nicolaítas foram pessoas que seguiram o ensino de um dos primeiros diáconos. Quando houve a eleição dos diáconos, ali em Atos, você vai encontrar também um chamado Nicolau. Isso é uma possibilidade de interpretação que ele, então, ensinando outras doutrinas, e aí arrastou algumas pessoas para os seus pensamentos, e aqui em Apocalipse chamaram, então, esses dissidentes como nicolaítas. Mas aqui diz, eu tenho contudo a teu favor que você odeia a obra dos nicolaítas, mas Deus diz, eu também odeio. Igualmente, meus irmãos, nós precisamos aprender a resistir a homens maus, aos falsos líderes, aos falsos apóstolos. Desmascarar os lobos vorazes, mentirosos, é também um importante traço do perfil, ou no perfil dessa igreja do Apocalipse mencionada no capítulo 2, aí versículos 1 ao 7. O que, mais uma vez, no meu entendimento, que deixa muito claro para nós que a expressão tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, não está de forma alguma se referindo ao cair da fé, ao cair da graça. Observe, então, que no aspecto doutrinário, a igreja de Éfeso tem alguns efeitos positivos, porque os efésios, queridos, foram elogiados pelo discernimento com relação aos falsos mestres, com relação a esses falsos líderes. No entanto, Jesus Cristo é severo com eles, pois eles abandonaram o seu primeiro amor, chegando ao ponto de o Senhor ameaçar remover o candeeiro dessa igreja. Mas, queridos, Jesus não diz que a igreja estava sem esperança, nem diz que ela devia ser fechada, embora, eventualmente, isso poderia acontecer se as coisas não mudassem. O que significa, então, para nós pensarmos a expressão e a exortação de Cristo: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Como é que a gente poderia entender, como que eu poderia compreender essa expressão? O que nós pudemos ver no contexto histórico da igreja de Éfeso, essa igreja foi uma verdadeira base missionária. E por meio dela também o evangelho se expandiu para a parte ocidental, oriental do império, mas a igreja de Éfeso agora experimenta um declínio. Ela perdeu o seu primeiro fervor missionário, o seu primeiro amor. O primeiro amor é também a disposição que leva o obreiro a semear num misto de lágrimas e de júbilo a preciosa semente do evangelho. Salmo 126, verso 5, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Deixar de realizar a obra missionária, queridos, é chamado por Jesus Cristo de queda. É cair. Lembra-te, pois, de onde caíste.
Perder o primeiro amor e o fervor missionário é cair. Aí eu destaco uma expressão que Jesus coloca: eu tenho contra ti. Verso de número 4. O problema dos Efésios não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Abandonaram o seu primeiro amor. E podemos defender a verdade como os Efésios faziam, podemos ter discussões acaloradas, debates teológicos de altíssimo nível, podemos defender a verdade como os Efésios fizeram, mas e ao mesmo tempo praticar o trabalho missionário que o Senhor nos confiou, e esquecer o primeiro amor não é um incidente teológico, é queda espiritual. Semelhante pecado, queridos, demanda contrição e arrependimento. Por isso o Senhor Jesus Cristo pede com insistência ao pastor em Éfeso e à sua igreja a que volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Mas Cristo mesmo dá o remédio para a cura da igreja de Éfeso. E eu quero destacar, queridos, 3 passos que os Efésios deveriam dar. E por que não dizer também a igreja dos nossos dias precisam dar para que possa retomar o seu primeiro amor a partir do ponto de onde ela se perdeu nesta caminhada cristã. O primeiro passo que eu quero destacar que a igreja precisa dar, meus queridos, é lembrar-se. Lembrar-se é colocar a sua atividade mental, a sua faculdade mental para buscar lá nos porões da sua mente e do seu coração um fato que te desviou daquele caminho proposto pelo Senhor. E aí Apocalipse 2,5 vem ao nosso auxílio dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, não foram as alfarrobas dos porcos que levou o filho pródigo ao arrependimento. Foi a lembrança da casa do Pai. Para os Efésios se arrependerem, eles teriam também se lembrar, de alguma forma, do amor por Cristo, pelos perdidos. Os Efésios precisariam se lembrar do seu vigor e do seu fervor missionário que deixaram para trás. Uma vez, queridos, que caímos, é necessário levantar e retomar a nossa caminhada e desenvolver novamente o primeiro amor para com Ele. Não devemos viver no passado dominados por um sentimento nostálgico. Não é isso que nós estamos propondo. Mas isso não significa que o passado não seja importante para mim e para você. Do contrário, Jesus Cristo não exortaria o seu povo a trazer à memória, a lembrar-se de coisas como era o seu passado. Queridos, pelo contrário, a Escritura indica que Deus quer que nos lembremos de muitas coisas maravilhosas que Ele fez por nós e por nosso intermédio. Lembrar, queridos, do passado promove em nós a motivação para prosseguir no presente, avançando com esperança os desafios propostos lá no futuro. E nós temos muitos desafios para as nossas vidas, como igreja, como coletividade, como comunidade, mas individualmente o Senhor quer trabalhar conosco também. Mas lembrar-se do passado tem também, queridos, um propósito, um fim pedagógico, pois ela nos ensina a rever a nossa história, a aprender importantes lições de vida, até mesmo com os nossos erros, nos ensina a olhar para o momento em que nós caímos. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, eu leio o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembrar-se, queridos, de onde caiu é o primeiro passo para se corrigir e para se retomar ou voltar ao primeiro amor. Mas nós temos um segundo passo que eu quero destacar aqui. O segundo passo que a igreja precisa dar é arrepender-se. Já que você então já lembrou-se, viu aonde foi o erro, agora o segundo passo também é importante.
O arrependimento, queridos, é uma mudança de atitude. Na verdade, no hebraico, arrepender-se significa metanoia, ou no grego, né? Voltar-se, mudar de direção. É uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento. Eu estava me comportando assim, agora vou me comportar dessa forma. Quando nós decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus, nós nos arrependemos. O arrependimento, ele só pode ser avaliado com atitudes e ações práticas diferenciadas daquela que eu vinha fazendo. O pecador precisa se arrepender antes de ser batizado para o perdão dos pecados, conforme Atos capítulo 2, verso 38. O cristão que tropeça, queridos, precisa se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados, Atos 8, 22. Aqui, queridos, uma igreja cujo primeiro amor esfriou-se, precisa também se arrepender. E ao examinar e contemplar aqui o passado, porém, você perceberá, queridos, que há alguma coisa que não merecem ser celebradas. É preciso então arrepender-se quando nos lembramos do passado, de nossa história, e nos deparamos, nos defrontamos com um retrocesso na prática do primeiro amor. A igreja então precisa de arrependimento, mas isso, queridos, não é tão deprimente quanto parece, porque apresenta uma oportunidade para Deus fazer uma obra nova e estimulante na igreja quando nos humilhamos e nos arrependemos e oramos conforme Paulo mesmo ensina na segunda carta aos Coríntios, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando Deus trata conosco: se meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Essa é a promessa de Deus. Pode ser que Deus esteja retendo a sua bênção porque a igreja não se arrependeu, porque a igreja não se arrepende. Mas quando ela realmente se arrepende, verdadeiramente, ele abre as comportas dos céus, ele escancara as janelas dos céus e derrama sua graça sem medida, sem precedente. Irmãos, a obra missionária, ela é uma tarefa inacabada. Ela exige o empenho de toda a igreja, ou seja, e da igreja toda também, em todo o mundo, para alcançar todo aquele por quem Cristo morreu e deu a sua vida. Os eleitos estão por aí. Os eleitos estão em todo o mundo, os eleitos de Deus. É com a mensagem e a proclamação do Evangelho que iremos alcançá-los. Queridos, para alcançar essas vidas, é preciso nos gastarmos na obra de Deus. E esta obra, ela é imperativa, ela é intransferível, ela é inadiável, ela é inacabada. A igreja deve arrepender-se de haver abandonado o seu primeiro amor. Quem sabe o seu fervor missionário, o seu vigor missiológico. Mas tome cuidado, muito cuidado, para não aplicar isto que eu estou falando para vocês apenas assim de forma comunitariamente. A igreja precisa fazer isso, mas quer dizer, eu não me incluo no grupo como igreja? A igreja sou eu. A igreja é você. Aplique essa palavra de forma muito pessoal e individualmente ao seu coração, pois você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E como um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você é a igreja do Senhor Jesus. Queridos, o arrependimento da igreja deve levá-la também a dar um terceiro e decisivo passo. Terceiro e último passo. Portanto, o terceiro e último passo que a igreja precisa dar, queridos, é voltar-se. Voltar-se. Então, lembra do passado, se arrependa, agora voltar-se. Voltar-se é uma atitude consequente do arrependimento. Não tem como. Se você não tomar essa decisão de voltar-se para Deus, então o arrependimento, o segundo passo, não aconteceu. Aqui a palavra de Deus diz: volta à prática das primeiras obras. Ou seja, é uma mudança de atitude. O arrependimento de que nós falamos agora, há pouco, produzirá frutos. Mateus capítulo 3, verso 8. E é o fruto do arrependimento. Pelas obras, a pessoa arrependida, ela mostrará a sinceridade do seu coração, da sua decisão. E a igreja em Éfeso estava sendo exortada a voltar à prática do seu primeiro amor. Estava faltando isso para a igreja de Éfeso. Se a igreja não se arrepender, Jesus
removeria o seu candeeiro e eles não permaneceriam na abençoada comunhão com o Senhor. Quis voltar também significa recuperar. Era necessário que a igreja de Éfeso recuperasse as suas primeiras obras. Ela estava se esquecendo do seu primeiro amor. E Jesus chama a igreja a um retorno às primeiras obras. Volta e pratica as primeiras obras. Eles estavam sendo chamados às primeiras obras que fizeram o ministério ser grande, promissor, que o ministério deles foi grande antes, não uma abordagem totalmente nova de fazer igreja. Agora você vai ter que usar esse método, agora nós vamos ter que fazer dessa dinâmica. Não, é simplesmente voltar a retomar, né, as primeiras obras. É um retorno, queridos. Não é uma abordagem nova de como é que fazemos igreja, não é isso. Jesus já nos deu o caminho para a restauração do primeiro amor, em Apocalipse capítulo 2, no texto que lemos, versos 1 ao verso de 7. Esse é o paradigma bíblico do crescimento. Porém, queridos, depois de nos lembrarmos do passado em celebração, depois de nos arrependermos do pecado do primeiro amor, precisamos recuperar. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos correr atrás? Do que exatamente? Jesus chamou isso de primeiras obras. Primeiras obras. As primeiras obras, queridos, é o retorno à prática do primeiro amor. É a restauração do primeiro fervor e zelo missionário. E agora, queridos, eu quero finalizar, quero terminar dizendo que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto individualmente como coletivamente. Hoje, apesar de nós estarmos assim separados circunstancialmente por conta dessa pandemia do coronavírus, a igreja não deixou de existir. Ela pode não estar se reunindo num local adequado coletivamente, mas nós estamos assim espalhados em nossos lares, mas ainda unidos no mesmo propósito. Então, tanto individualmente como coletivamente, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo chama a falta de amor, de zelo missionário, de queda espiritual. Ele fala, se não houver essas características, você caiu espiritualmente. E por isso, ele mesmo nos chama a darmos 3 passos para que haja restauração desse primeiro amor. Primeiro, nós precisamos nos lembrar. Será que você ainda se lembra de sua experiência de conversão a Cristo? Será que você ainda se recorda como foi esse encontro maravilhoso com Jesus? Lembra-se do intenso e forte desejo que tomava conta do seu coração de querer pregar o evangelho a todas as pessoas? Eu me lembro de um jovem que eu evangelizei, um jovem paraguaio, 16 anos, e ele entregou o seu coração para Jesus. Mas foi algo tão fascinante que ele ficou ávido para que todos soubessem, a começar dos familiares. Ele era o único convertido. Mas eu me lembro de uma loucura que ele fez. Ele chegou todo contente ali no meu gabinete para me contar. Ele se plantou na porta de uma grande igreja católica da cidade e ficava lá na porta como se ele fosse o diácono daquela igreja, distribuindo folhetos evangélicos, pregação do evangelho. Eu falei para ele, calma, vamos direcionar esse negócio direitinho, né? Sim, você está com um bom fervor missionário, mas nós temos que tomar cuidado com o princípio da ética, do respeito aos espaços de cada um, ainda que eu não concorde com esse ou com aquele, né? E aí então nós demos direcionamento para ele. Mas é um fervor maravilhoso que toma o nosso coração assim de forma tão gostosa quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Você está lembrado disso? Lembra quando aconteceu isso com você, quando você se entregou a Jesus e que você queria que o Brasil ou o mundo inteiro soubesse dessa verdade? Queridos, nós precisamos retomar isso. Ele mesmo nos chama a darmos esses 3 passos para que haja restauração do primeiro amor. Nós precisamos lembrar de onde caímos. Lembrar daquele intenso e forte desejo que tomava conta do meu coração de querer pregar o evangelho a todas as pessoas. Me lembro também, no início da minha conversão, que eu saía também assim, sem nenhuma orientação, sem nenhuma instrução, mas uma coragem, uma ousadia tão intrépida de me plantar no vagão de trem ali, e com a voz, alçar a voz bem alta e falar, e depois partir para o vagão seguinte. É interessante isso, depois a gente vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa disposição. Seu coração já não arde da mesma forma? Seu coração
Já não sente pelos perdidos o mesmo que Cristo sente pelo pecador? Compadecer-se é isso, sentir aquilo que Deus sente pelo pecador. Arrependa-se. Você precisa se arrepender para que o caminho certo seja retomado. É necessário retomar, queridos, a rota da nossa caminhada. Portanto, volte à prática das primeiras obras. E o desafio da obra missionária é grande. Como dissemos, ela ainda é uma obra inacabada. E essa obra, queridos, é imperativa, é intransferível, é inadiável. Você não pode passar para outra, é você quem tem que fazer. O desafio da obra missionária precisa ser o seu foco, porque você é um missionário. É o seu grande alvo fazer discípulos de todas as nações, pois Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, ele disse: isso toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O segundo desafio, queridos, é o alcance da obra missionária, que nós vemos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo. O alcance é abrangente. Jesus desafiou seus discípulos a pregar o Evangelho por todo o mundo. E o terceiro desafio, queridos, é a mensagem da obra missionária. Lucas capítulo 24, versos 46 ao 47. A mensagem a ser proclamada ao mundo inteiro é a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a mensagem, esse é o foco do cristão, essa é o verdadeiro evangelho, queridos. É falar sobre a morte de Jesus Cristo, a punição severa que ele toma sobre si, que era a nossa punição, mas a sua ressurreição, a sua vitória sobre os poderes da morte, do pecado, do diabo, do inferno e do mundo. Queridos, a obra expiatória de Cristo e a sua vitória sobre a morte, o pecado, o mundo e sobre o diabo é a essência da pregação do Evangelho. O método da obra missionária é o quarto desafio. João capítulo 20, verso 21. Jesus disse uma coisa interessante aos seus discípulos. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus, que ele deu uma ordem também, uma ordem que é uma estratégia também. E aí o quinto desafio da obra missionária é o poder da obra missionária. Esse nós já sabemos decorar, Atos capítulo 1, verso 8, né? E sereis minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E aí então esse é o poder que ele nos confere. Não podemos fazer a obra de Deus confiados na nossa própria sabedoria, força ou capacidade. Que só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Só o Espírito Santo é quem pode triturar e quebrar o coração do impenitente. Só ele pode regenerar o coração do pecador impenitente. Sem o poder do Espírito Santo, a obra missionária seria um fracasso. Seria um tremendo fiasco, pois todas as estratégias, todos os recursos humanos seriam absolutamente insuficientes para levantar sequer uma pessoa da morte. Ainda há esperança para a Igreja de Cristo. Ainda há esperança para a sua vida. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que Deus nos ajude e faça arder em nosso coração o primeiro amor por Ele e pelo fervor do zelo missionário. Feche seus olhos e oremos. Pai querido, convença-nos, Senhor Deus, através da nossa memória, de lembrarmos, ó Deus, aonde temos deixado de praticar o primeiro amor. Ó Deus querido, ajuda-nos para nos arrependermos e para voltarmos a praticar as primeiras obras. Não somente, ó Deus, o amor uns pelos outros, que leva, Senhor Deus, a manifestar o amor pelo pecador impenitente, pelo Senhor Jesus Cristo, e que nos leva a amar com fervor a obra missionária que o Senhor nos incumbiu, e sermos uma igreja missionária, um celeiro missionário.
Abençoe o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.